Paz e graça, pessoal. Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo concernente a Atos capítulo 9, versículo 5. Tá? Sobre a expressão dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Esse texto existe, essa expressão, né, num caso, ela existe no texto original, faz parte dele ou não? Você tem aqui e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Tá? Então, olhando-se para esse texto, ele é autêntico ou não? Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das traduções em português não traz essa expressão. Uma delas, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, não traz. A Bíblia NVI não traz. Bíblia Linguagem de Hoje, que é também baseada dentro do texto crítico, né, ela também não traz essa expressão. Bíblia de Jerusalém também não traz essa aqui. Bíblia Judaica Completa não traz também. Bíblia Pastoral, que é essa aqui que estou comigo aqui agora, não traz. Bíblia Atualizada não traz. Só a Bíblia Almeida Corrigida, né? Ou a Corrigida Fiel também ela traz. E os manuscritos trazem ou não trazem? Esse texto aqui não traz, que é o texto baseado mais antigo, tá? O texto majoritário traz, esse aqui não traz. Ora, é autêntico ou não é? Todas essas versões, o texto majoritário, pelo menos esse aqui, não traz a expressão dura coisa de te recalcitrar contra os aguilhões. Nem mesmo esse texto aqui crítico, né? Que é a mesma coisa desse aqui, tá? Então esses manuscritos não trazem, e nem as versões que eu citei, que são baseadas nesses textos aqui, no caso num texto crítico, não traz essa expressão. Mas será que ela realmente não aparece? O que você acha sobre isso? Os estudiosos ele tem uma metodologia de examinar, tá, um texto para ver se ele é autêntico ou não. Uma dessas metodologias tem algumas coisas que devem ser preferidas, né, e outras não. Exemplo, você tem na evidência externa, né, a evidência dos manuscritos, da sua datação, né, vamos examinar os manuscritos que trazem, de que datas eles são. Os mais antigos devem ser preferidos. Isso é uma das regras da evidência externa. Você também tem evidências internas, tá? A evidência interna, por exemplo, ela diz que o texto menor deve ser preferido, tá? Logicamente, temos dois tipos de texto. O texto recebido, que é o texto bem mais novo, agora aqui de Erasmo, se eu não me engano, para cá, ele traz essa expressão: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele traz essa expressão. Mas o texto crítico não traz, as versões modernas aí não traz, até o texto majoritário também não traz. Mas se eu falar a você que essa passagem é autêntica, o que você me diz sobre isso? Se eu mostrar a você no próprio texto crítico que ela é autêntica, o que você me diz sobre isso? Eu vou mostrar. Essa passagem, essa expressão, dura para te recalcitrar contra os aguilhões, ela é autêntica. Eu vou dizer por quê. Vejam só. Dentro da crítica textual, diz-se que o texto menor é mais preferido. Eu discordo disso, plenamente. Talvez você pergunte, olha, quem é você? Talvez você esteja aí dando risada da minha cara, né? Dizer, quem é você? Estudiosos de renome, como Bruce Metzger, Norman Geisler, o próprio Norman Geisler trata sobre isso nesse livro aqui dele. Aqui, ó. Ele diz que o texto menor deve ser preferido. Eu pergunto, por quê?
Não, porque os escribas ele tem a ideia de acrescentar. Sim, ele também tinha ideias de arrancar algo de texto ou omitir, dependendo do escriba. Isso é evidente. Então, e aí? Por que o menor é mais preferível do que o texto maior? Bem, quero falar sobre o contexto dessa passagem. Ela traz uma coisa muito interessante e o texto histórico, contextual histórico lá do século I. O que significa dizer dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões? O que é isso? Olha que coisa interessante. O versículo, no capítulo 9, o versículo 3, 4, eu quero que você analise o que eu vou falar e veja se tem coerência, tá? Analise, reflita sobre essa questão. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então veio um resplendor de luz do céu e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Tá. O que isso tem a ver com a autenticidade? Agora, quando Paulo ele está narrando a sua história de Atos 9, ele atesta isso no próprio texto crítico. Quer ver? Atos 26, 14. Olha que interessante. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Isso está atestado nesse texto aqui, tá? Paulo está fazendo uma narração de quê? De Atos 9:5. Ele está dizendo que Cristo falou isso aí. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Mas por que foi omitido? Alguém omitiu. Da qual não aparece nos manuscritos mais antigos, tá? Mas que o capítulo 26, verso 14 atesta isso, que foi realmente autêntico. Tanto que ele fala aqui: duro é para ti acoceirares contra os aguilhões. O mais interessante, esse texto traz, tá? E o texto majoritário também. Então Paulo está narrando Atos 9:5 e diz que isso aconteceu. Jesus de fato falou isso. Mas o texto crítico omite. E o texto majoritário também omite. As versões modernas omitem. Mas ele falou. É o próprio texto crítico que está dizendo, não é nem invenção minha. É o próprio texto crítico que está falando, o próprio texto grego, majoritário, crítico que está atestando isso. As versões modernas e etc. Mas o que significa dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões? O que me chama mais atenção também é que quando eu estudo o contexto grego, eu encontro essa expressão que ela era um provérbio grego. Quem estuda a cultura grega sabe que essa expressão, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, era um provérbio grego que significava dar coice em um deus. Olha que coisa interessante. Por exemplo, se você estivesse perseguindo um grupo de pessoas que seguissem uma determinada linhagem de um deus, por exemplo, eu vou adorar Poseidon, tá? Então tem um grupo que está me perseguindo porque eu estou adorando ele. Então eu iria falar: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Porque isso era uma expressão para dizer: você está indo contra Deus. Você está indo contra um Deus. Você está indo contra uma divindade. Você está indo pelo caminho errado. Agora vem a pergunta: Jesus é Deus? Vamos dizer que para você é Deus, tá? Vamos dizer que para você é Deus.
Paulo estava perseguindo quem? Ele disse, por que me persegues? Cristo nem falou, você está perseguindo os cristãos, o meu povo. Me persegues, porque você está me perseguindo. Então, logicamente, quando alguém estava perseguindo a divindade, ele usava essa expressão. Dura coisa de recalcitrar contra os aguilhões. É por isso que eu também não adoto a ideia de que um texto menor é preferível. Gente, negócio de crítica textual não foi inventada por Deus, não. Tem que colocar isso na mente. O pessoal tem, crítica textual, ela tem evidência externa e interna. E daí? O que tem a ver? Foi Deus que criou isso? Você veio do céu como algo perfeito, que não pode errar? Porque se eu for levar isso em consideração, se eu for levar isso a sério mesmo, cadê agora a evidência externa? O texto menor, de Atos 9:5, a evidência interna. Cadê? Um dos princípios da evidência interna de um texto menor ser o preferido. Ele é tão preferível que ele próprio atesta algo que ele desmente, algo que ele omite. Que é atestado em Mateus 26:14, que essa expressão aconteceu mesmo, e que Cristo realmente falou isso. Mas isso aí só vai aparecer, eu acredito, né, ali no texto recebido, porque eu consultei nos textos aqui e não tem, mas no texto recebido tem, né? De onde o texto recebido tirou isso? Será que ele tirou de Atos 26:14? Porque normalmente quando uma história ela era contada veridicamente, né, com todos os detalhes, né, não se tinha o costume de omitir parte da história verdadeira. É aí que está o problema. Né? Se tivesse 4 pessoas contando a mesma história, uma contava de uma forma mais resumida, outra contava de uma forma mais detalhada, outro já contava de uma forma que não trazia muitas informações. É por isso que você encontra isso nos evangelhos. Isso era um costume da época. Por exemplo, Mateus escreve uma coisa que Marcos não tem. Por exemplo, lá em Mateus 28, ele diz que teve um terremoto ali. Marcos, Lucas e João não registram nada desse terremoto. Ele deu um detalhe a mais que os outros não dão. Isso era evidente, isso era costume de escrita antiga. Então, quando você pega o Atos 9:5, a expressão dura corrigir recalcitrar contra os aguilhões, ela é autêntica. Atestada pelo próprio texto escrito, pelo texto majoritário, da qual a evidência, um dos fatores da evidência interna diz que o texto menor é preferível. Isso é regra de homem também. Tem que prestar atenção nisso. Não é porque tem essa regra que ela é infalível, incontestável, ninguém pode falar nada. Pensa agora. Pegue todas as regras da evidência externa e comece a refletir. Espera aí, o que me garante que o texto antigo, que é uma das evidências externas, é melhor? Por que o texto antigo é melhor? Porque ele é mais antigo que só isso? Porque ele tem vários testemunhos antigos. É mesmo? E o texto mais novo é considerado inferior. Por que ele é considerado inferior? Pensa aqui comigo. Eu vou fazer aqui trazer aqui um breve pensamento para que você reflita. Vamos dizer aqui que existe um texto bizantino do 4º século, certo? Não que eu estou dizendo que existe, é só uma suposição. Aí existe um manuscrito do 4º século, tá? Aí um escriba chega lá e vai copiar ele. O escriba copia. Aí de tanto aquele manuscrito do 4º século ser usado, o que vai acontecer com ele? Se desgastar. Mas aquele manuscrito ele foi copiado. Então aquele manuscrito está até ali o 5º século, ele foi copiado. Aí vem outro escriba e vai copiar também. Do que já foi copiado de outro. Aí esse se desgasta e fica do 6º século. Mas ele está remetendo ao 4º. Aí um outro veio, copiou outro manuscrito. Aí tem lá século 7. Né? Ele copiou e ficou até o século 7. Tá? Aí aquele manuscrito do século 6 se perde. Aí vem outro, copia a mesma metodologia. Vai-se embora. Até o século 10. Pronto. Aí as cópias do século 9, 8, 7, 6, 5 e 4, vamos dizer que se perderam tudinho. Com o tempo foi se desgastando por muito uso. Então, se uma pessoa achar esse manuscrito do século 10, vai dizer, pronto, esse texto não é bom porque ele é do século 10. Mesmo ele remetendo ao século 4. Porque ele foi de uma cópia do século 4. E aí?
como é que fica isso? Pensa nisso também. Será que isso não aconteceu na história também? Não quero que você pense, só isso. Não quero que você concorde comigo. Quero que você comece a pensar sobre as evidências, que existem evidência externa e interna. Olhe todas elas e comece a refletir sobre isso. Porque se eu for dizer, olha, o texto mais antigo é preferível, tem um problema com isso também. Por quê? Porque se eu for pegar o texto antigo como mais preferido, como melhor texto, pergunto, vamos pegar o Códice Vaticano. O Códice Vaticano, qual é o filho que esse Códice Vaticano tem? Nenhum. Como é que um texto dura mais de 1000 anos preservado? Isso não existe. Isso não existe. Só se alguém guardou ele e deixou ele lá sem usar. Porque se alguém usou dentro da história da igreja do século 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ele iria se desgastar todinho. Certo? Então já não ia ter do século 4. Se tem esse manuscrito do século 4, a ideia é de que ele não foi usado. Porque eu tenho Bíblia. Se eu pegar aqui uma Bíblia que eu tenho aqui, ela tá só o pó. Ela só tem uns 15 anos só. Tá? 15 anos. Tá toda desgastada ali. Aí o manuscrito vai durar 1000 anos sendo usado. O texto, o códice foi achado agora há pouco que eu digo uns 400 a 500 anos, né? 600 anos por aí, o Vaticano. Nessa faixa eu até esqueci a data dele, tem até aqui falando, mas agora fugiu da mente. Então, pergunto, vamos dizer que ele foi achado ali no ano 1000 anos depois de que ele foi escrito. Como porque esse manuscrito passou esse tanto tempo? Não se desgastou porque ninguém usou. Aí o texto melhor, Deus permitiu que esse texto melhor ficasse oculto para quê? Para a sua igreja acreditar num texto corrompido. Para a sua igreja acreditar em mentiras e interpolações. Sério, eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo aceitar isso. Porque, olha, esses manuscritos saíram agora há pouco. Como é que esse manuscrito saiu agora há pouco que é o melhor texto? É que tá o problema também, não é? Então, pessoal, é isso aí. Né? Eu quero que você reflita sobre essas questões que eu abordei aqui, tá? E pense um pouco sobre isso. Eu não quero que você concorde comigo em nada, certo? Quero que você reflita no que eu falei, tá? É isso aí. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva aí no canal, deixa o like, compartilha este vídeo. E que Deus abençoe a cada um de vocês, tá, pessoal?